Durante sessão do Senado, o senador Lazier Martins apresentou uma questão de ordem para questionar por que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, arquiva todos os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal sem submetê-los à mesa do Senado. Lazier Martins lembrou que é responsabilidade do Senado processar e julgar crimes de responsabilidade de ministros do Supremo e questionou qual é a norma que permite ao presidente do Senado engavetar monocraticamente os pedidos de impeachment que se acumulam. O senador Eduardo Girão manifestou apoio à questão de ordem do senador Lazier Martins e citou o discurso do próprio presidente Davi Alcolumbre em sua posse, quando prometeu acabar com o segredismo e afirmou que o Senado reconquistaria seu prestígio e revelaria sua estatura no conjunto de poderes. Girão afirmou que, sob o comando de Alcolumbre, as demandas legítimas da população, como impeachment de ministros do Supremo, CPI lava-toga e prisão em segunda instância, não estão sendo atendidas. Assim está. Eu estou muito preocupado que o ano está terminando, escasseiam muito as nossas reuniões presenciais. Então, antes que se perca a oportunidade, eu quero apresentar uma questão de ordem, que passo a ler. Nos termos do artigo 403, artigo 380, 382 do Regimento Interno, suscito então a seguinte questão de ordem, uma matéria que é um clamor nacional. A previsão de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal está contida no artigo 52 da Constituição e na Lei 1079, em caso de crime de responsabilidade. A competência para processar e julgar esses crimes é nossa, é do Senado Federal, cujo procedimento está descrito nos artigos 377 seguintes do Regimento Interno. Em todas essas normas, verificamos que o legislador delegou à mesa do Senado a competência para receber ou não a denúncia contra ministro do Supremo. Porém, o que ocorre na prática é que o presidente do Senado solicita normalmente um parecer da assessoria técnica ou advocacia do Senado. Registre-se que, além de verificar os requisitos formais, o parecer adentra o mérito, normalmente adentra o mérito da denúncia, para identificar a ausência de justa causa, e opina invariavelmente pelo arquivamento de qualquer denúncia recebida. No entanto, independentemente do conteúdo do parecer técnico, ele é apenas opinativo e deveria ser submetido à mesa, ato contínuo, e não servir de base para que o presidente do Senado arquive as denúncias de forma monocrática. Nesse sentido, compreendemos que o presidente do Senado caberia apenas a verificação dos requisitos formais elencados no artigo 43 da Lei 1079. Assim, temos que o procedimento atual afronta as normas legais e não tem amparo legal, pois o artigo 44 da Lei 1079 diz expressamente que a denúncia é recebida pela mesa do Senado. Então, senhor presidente, para não me alongar muito e não precisar citar os vários artigos que são suficientemente conhecidos, nós vemos aqui que a norma interna dos deputados lá já é assim, a mesa é ouvida, aqui não é ouvida. O artigo 382 do Regimento Interno estabelece que no processo de crime de responsabilidade no Senado, aplica-se no que couber a Lei 1079, Lei de Crimes de Responsabilidade. Esta lei, por sua vez, reza no artigo 73 que no processo de impeachment de ministro do Supremo ou da Procuradoria-Geral da República, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal. Por sua vez, o Código de Processo Penal, no artigo 581, inciso 1º, e no artigo 582, prevê que cabe recurso em sentido estrito para o Tribunal de Apelação de decisão de não recebimento da denúncia. Então, senhor presidente, a questão de ordem que eu quero aqui formular a Vossa Excelência é que responda os seguintes questionamentos. Que dispositivo regimental dá competência
ao presidente do Senado para decidir monocraticamente sobre os pedidos de impeachment protocolados nos termos da Lei 1079 de 1950, em substituição à mesa do Senado. Questionamento 2. No caso de negativa ao item 1º, em que momento a mesa do Senado deve ser ouvida para decidir sobre o parecer opinativo da assessoria técnica do Senado? Item 3. No caso de negativa do item 2, e considerando a decisão monocrática do presidente do Senado pelo arquivamento de denúncia por crime de responsabilidade, qual é o procedimento para a interposição de recurso ao plenário contra essa decisão? Então, senhor presidente, em caso de indeferimento da presente questão de ordem, solicito recurso ao plenário da decisão, nos termos do artigo 405 do RISF. Essa é a questão, presidente, para que não termine o ano, que está próximo o término, e tenhamos essa questão resolvida já de 2 anos à espera de respostas. Obrigado. A mesa recolhe a questão de ordem de Vossa Excelência e responderá oportunamente. Só pediria a Vossa Excelência que desse uma ideia do oportunamente, porque há quem diga que oportunamente significa nunca. Então, gostaria que Vossa Excelência marcasse um prazo. E há quem diga que oportunamente significa oportunamente. Senador Eduardo Girão. Presidente Davi Alcolumbre, com muito respeito eu venho aqui, após essa fala corajosa do senador Lazier Martins, manifestar meu apoio à sua questão de ordem e também relembrar um procedimento que foi celebrado por todo o país naquela eleição que o senhor foi eleito presidente do Senado no início de fevereiro de 2019, onde nós estávamos estreando aqui, muitos de nós, e o voto aberto foi um instrumento de transparência que foi decisivo, inclusive, na eleição do senhor. Então, eu queria relembrar o discurso da posse de Vossa Excelência, uma frase que marcou muito e que a gente aguarda que seja efetivamente consolidado durante a sua gestão. Foi uma promessa, inclusive, do senhor. O senhor disse aqui: manifesto desde já que no que depender de minha condução, essa será a derradeira sessão do segredismo, entre aspas, do conforto enganoso do voto secreto. Só com a transparência em todas as nossas práticas, o Senado reconquistará seu prestígio e revelará a sua estatura no conjunto de poderes. Não devemos temer a crítica das ruas. Devemos ouvi-la com atenção e recolhê-la com acato e humildade. Essas críticas das ruas, no meu modo de entender, respeitando os colegas que pensam diferente, não estão sendo ouvidas nessa legislatura. Diversos pedidos de impeachment de ministros continuam sendo engavetados, diversas CPIs da Lava Toga, a prisão em segunda instância, são demandas legítimas da sociedade que essa casa não tem atendido. Então, eu espero ainda que nessa legislatura, que eu trabalhei inclusive para a sua eleição, como outros colegas aqui, que a gente tenha o cumprimento desse compromisso. Muito obrigado. Está encerrado. De ver aqui um debate em alto nível com respeito. Então, o senador Nelsinho Trade, a quem devo minha vida, pois me salvou junto com Otto de Deus e com Marcelo Castro, no dia 19 de novembro, naquele dia de uma convulsão. Eu creio que quando o senhor fala que é uma questão de coragem de falar, não significa que outro colega não tenha a mesma coragem. Eu acho que cada um tem a sua postura. E hoje aqui houve, o presidente Davi acompanhou meia hora antes da sessão, houve um momento tão descontraído que, excetuando aqui o meu ídolo Espiridião Amin, porque ele me colocou como o Leonardo Boff, né?
presidente está lembrado, né? Ou seja, silêncio absoluto, você não pode falar mais nada, Cajuru. O presidente brincou que ia tomar uma decisão unilateral em homenagem à minha saúde, por ser diabético e hipertenso, e iria dar uma licença para mim até o dia 4 de fevereiro. Não foi? Quer dizer, então, uma brincadeira 4 de fevereiro, presta atenção na data. Então é uma brincadeira que, de repente, assim, olha, então o Cajuru não vai falar mais de reeleição, o Cajuru não vai mais criticar, tal. Eu cheguei à conclusão que nem devo mais falar sobre posição dos senadores, cada um tem a sua. A posição minha, o senhor entendeu, que não é pessoal, como tenho certeza que não é do senador Lazier Martins, não é do senador Girão, né, esse homem de Deus. Aqui nada é pessoal. Eu, porque entrei em fevereiro, e o senhor se lembra, o senhor recebeu o meu primeiro projeto propondo o fim da reeleição, aqui na Câmara e no Executivo. Foi o meu primeiro projeto de lei. Eu não posso ser coerente. Ser contra a reeleição não é ser contra o trabalho do presidente Davi. Agora, senador Nelsinho, para concluir, quando o senhor fala, não significa engavetar. Então, eu já brinquei demais com o presidente Davi, mas já falei sério também sobre isso com ele. Quantas vezes que eu perguntei ao senhor, presidente, quando nós teremos aquilo que o senhor prometeu, que iria para a CCJ, que discutiria em plenário o pedido da CPI do Judiciário, o pedido da CPI do Esporte, o pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? O senhor toda vez respondeu da seguinte forma, uma vez até brincou, poeta Cajuru, oportunamente. Um dia o senador Omar Aziz estava atrás de mim. Quando o senhor de novo falou oportunamente, ele falou, Cajuru, oportunamente significa nunca mais. Então, de repente, seja hoje aqui a minha última fala, eu vou entrar em licença, volto só em fevereiro. Presidente, eu não vou, então, como cidadão brasileiro, ver quando vai ser essa oportunamente, quando é que o senhor vai colocar para o plenário discutir sobre pedidos de CPI, sobre pedidos de impeachment, sobre o fim da reeleição, um projeto meu que também até hoje não está em pauta. Então, qual é a palavra que eu uso, senador Nelsinho? Se o projeto está desde fevereiro na mão do presidente, se ele até hoje não colocou em pauta, ele não colocou por qual motivo? Porque não permitem, não querem? Qual que é o motivo? Então, de forma respeitosa, presidente, a palavra oportunamente, ela acaba ficando de forma irônica e parece, sei que não é essa a sua intenção, mas para a opinião pública parece ser desrespeitosa. E só para fechar, a opinião minha contra a reeleição, que não é a sua, é a reeleição de qualquer um, fosse o meu pai, José da Costa, a palavra reeleição no Brasil, presidente, ela tem pesquisa. Mais de 90% da opinião pública tem um pensamento. Então, fechando, então esse pensamento, senador Nelsinho, não é de um senador ou de outro. Esse hoje é o pensamento da opinião pública brasileira. Obrigado. Queria solicitar que temos vários senadores em plenário que ainda não votaram. Vou conceder a palavra ao senador Rogério Carvalho. Presidente,